Olá, meus amores da 31. Então, hoje, em arte, nós vamos usar o livro didático, volume 3, o livro novo, nas páginas 4 e 5. E essas páginas, elas vão valer de avaliação 1 do segundo trimestre, tá? Bom, na página 4, tá falando para nós sobre o corpo como tela, tá? Então, pra gente usar o corpo como tela. Vamos ver então. Será que dá para fazer arte sem usar o corpo? Você acha que é possível fazer arte no próprio corpo? Conte o que você pensa sobre isso com os colegas. Então, o que vocês acham? Vocês acham que tem como a gente usar o corpo para fazer arte? Tem como a gente usar o corpo para fazer telas bonitas, pinturas bonitas? Bom, na internet, às vezes a gente acha aquelas pinturas que as pessoas fazem no corpo, que parecem que são animais de verdade, que os artistas usam somente o corpo do modelo, da modelo, para fazer essas obras de arte. Então, sim, a gente consegue usar o corpo como uma escultura, né? Como uma tela para fazer pinturas, obras de artes, tá? Aqui embaixo diz assim: o corpo humano inspirou muitos artistas a criarem obras de artes, mas você já imaginou o que ele mesmo pode ser a obra? Observe atentamente a imagem. Então, aqui nós temos uma imagem, ó, uma obra de uma paisagem chinesa, tá? Feita sobre o corpo de Wang Yan, em 1999. Tá bem? Então, aqui, ó, é uma paisagem que nós temos vários elementos da natureza, ó. Nós temos as montanhas, né, que são feitas de rochas. Nós temos as plantas sobre as montanhas. Nós temos árvores. Nós temos galhos das árvores, olha só. Olha só o braço dele como se fossem galhos de uma árvore. Ó, se unindo, se juntando entre as mãos, tá? Então, aqui, ó, ele conseguiu representar todo um ambiente, todo um lugar bonito, uma paisagem bonita, só fazendo pintura no corpo, né? Ó, ele botou um fundo branco na pele, né, do modelo, e a partir desse fundo ele foi fazendo os desenhos, usando as partes do corpo para auxiliar nessa imagem, ó. A parte do peito aqui, que ela é um pouquinho mais saliente, mais alta, em todos nós ela é um pouquinho mais alta. Ele fez as montanhas, ó, os picos das montanhas, as partes mais altas das montanhas. Essa partezinha aqui da barriga, ó, que é um pouquinho mais fininha, mais para baixo, ele fez a parte de baixo das montanhas. Os braços, ele fez os galhos. Então, a gente consegue usar o corpo como tela para fazer vários desenhos, tá? Até as próprias tatuagens corporais que as pessoas fazem, elas são obras de arte, tá? Cada uma do seu jeito, da sua maneira, e que ficam no corpo da pessoa, tá? Então, esse artista, o Wang Yan, ele usa sempre o corpo como tela, tá? Para mostrar que o nosso corpo, ele pode se transformar, tá? Então, ele mostra um respeito pelo corpo quando ele usa como telas de obras de arte, tá? Então, esse corpo, ele é preparado, ele é limpo, ele passa materiais para deixar a pele limpinha para a tela. E as tintas usadas, elas são para pele, tá? A gente não pode usar qualquer tipo de
de tinta no corpo para não dar alguma irritação, alguma, né, fazer alguma feridinha. Então, são tintas específicas para o corpo, tá certo? E como a tia falou, ele sempre vai aproveitar as formas do corpo para fazer os desenhos, tá? Então, ó, ele vai usar a estrutura do corpo, ó, os braços como galhos, para conseguir fazer um desenho e o desenho ficar perfeito, mostrando como se fosse um 3D, tá? Se a gente olha assim o peito dele com as montanhas, parece que a gente tá vendo um relevo, a gente tá vendo um 3D, tá? É essa a intenção dele com essas pinturas, tá? Aqui em cima, na página 5, tá falando assim para nós. O artista chinês Wang Yan utilizou o corpo como suporte para expressar sua arte. O tema explorado por ele é a paisagem tradicional na arte oriental, né? Então, esse ambiente que ele fez dessa foto é um ambiente, uma paisagem oriental chinesa, tá? Ó, o tema explorado por ele é uma paisagem tradicional na arte oriental, mas a novidade é a utilização do corpo no lugar da tela ou da folha de papel. Então, a inovação do Yang é utilizar o corpo humano em vez da tela, né? Das telas e dos papéis, tá certo? Aqui embaixo diz assim, ó. As pinturas corporais também estão presentes na cultura de vários indígenas brasileiros, como os Uajapi, tá? E os Paresi. E tem vários significados. Podem estar relacionadas aos rituais ou às festividades. Também são usadas como uma forma de as sociedades indígenas se diferenciarem das outras. Então, os indígenas, para eles já é normal pintar o corpo, tá? Eles podem pintar o corpo para alguma festividade, para algum ritual da cultura deles. Às vezes eles pintam o corpo para poder sair para caçar, tá? Então tem várias interpretações, várias explicações do porquê que eles pintam o corpo, tá certo? E todos são muito lindos, os desenhos, as imagens que eles fazem no corpo, né? Os indígenas, eles usam tintas naturais, que eles tiram das frutas, né? Eles esmagam determinadas frutas, determinadas plantas, para conseguir fazer as tintas para se pintarem, tá bem? Aqui embaixo diz assim, você conhece a arte Kuziwan? A pintura corporal dos indígenas de Uajapi? Pesquise sobre ela e registre um exemplo no espaço a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar com a ajuda do pai e da mãe como são essas imagens, essas pinturas que esses povos indígenas fazem nos corpos, tá? Então, como é que é? Qual é as cores que eles usam? Como é que eles pintam? Se eles pintam só o rosto, se eles pintam o rosto e o braço, tá? Vocês vão pesquisar. Aí, depois vocês vão fazer um desenho representando essa pintura corporal dos indígenas, tá? Então, vocês vão pesquisar como é que os indígenas fazem, tá? E vocês vão desenhar, pode desenhar só o rosto, pode desenhar um corpo inteiro, e vão fazer vocês as pinturas, tá? Aí vocês usem as cores que vocês quiserem, tá? Façam bem bonito um desenho de um indígena, né? Ou de vocês, pintados como se fossem esses indígenas, tá?
desse grupo do Uajapi, tá bem? Então, essa é a atividade de vocês, tá? Pesquisarem como é que é as pinturas corporais desses indígenas e desenhar vocês, ou desenhar como é que ficaria uma pintura dessas, tá? Representar essas pinturas, tá certo? Então, essa vai ser a nossa avaliação 1 do segundo trimestre. Quando vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar a foto para mandar pra tia por e-mail, tá? Aí vocês podem pedir pra mãe e pro pai colocar o nome, a turma, a disciplina e aí colocar avaliação 1, tá bem? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar pra tia, que a tia ajuda vocês, tá certo? Beijinho, até a próxima.